Quero saudar, como eu disse inicialmente, a cada uma e a cada um das companheiras e companheiros que estão, seja no plenário, seja aqui na mesa, e dizer que é uma enorme alegria e esperança de estarmos num fórum tão representativo como esse que se reúne nessa tarde. Por que a esperança? Porque nós que vivemos lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em certos momentos a gente se sente muito solitário, solitária, impotente diante daquilo que se coloca a votação de cada uma e de cada um de nós naquela casa. E foi tentando alargar esses espaços que dispomos lá naquela casa, por delegação do povo de São Paulo, que temos a honra de representar lá, que nós tivemos um entendimento desde um tempo atrás, desde a legislatura anterior, de que teríamos que criar instrumentos para compensar, para nos suportar, nos dar suporte político às nossas iniciativas e o nosso esforço lá naquela casa. E um desses instrumentos, que temos inclusive usado bastante, têm sido muito eficazes, são as frentes parlamentares com um novo caráter. Desde a legislatura anterior, nós criamos uma frente parlamentar pela reforma política com participação popular. O que significa? Que a composição da frente e a sua direção é uma direção colegiada e uma composição plural, seja do ponto de vista partidário, das bancadas, seja do ponto de vista das entidades da sociedade civil, que se filiam a essas frentes e passam a dirigi-las e a definir com os parlamentares que a coordenam a pauta de discussões e a pauta de lutas, para pressionar de fora para dentro do Congresso aquilo que o pensamento da sociedade civil organizada deseja que chegue aos seus representantes e que esses representantes levem em conta aquilo que a sociedade civil pensa a respeito das questões que tramitam naquela casa. Essa frente parlamentar foi reeditada agora e dessa vez uma frente parlamentar mista, com deputados e senadores e quase 50 entidades da sociedade civil. A segunda frente parlamentar que nós criamos com participação popular foi a frente parlamentar que luta pela democratização dos meios de comunicação. Nós temos essa luta na nossa agenda do mandato, porque nós entendemos que se não houver a democratização das comunicações sociais do país e o controle público e o controle social sobre as outorgas e concessões dos meios de comunicação, se não houver o controle da sociedade sobre os programas e sobre o cumprimento das normas constitucionais e legais por parte dos que detêm a concessão e as outorgas dos meios de comunicação social no país. E são muito poucos. São pouco mais de 4, 5 grupos que detêm o monopólio, ou no mínimo oligopólio, das concessões dos meios de comunicação social no país. E temos uma frente parlamentar, também com participação popular, e desta feita é uma frente com 100 entidades da sociedade civil organizada, que junto com 194 parlamentares, tem uma agenda, uma pauta e ações concretas, políticas, em defesa da democratização dos meios de comunicação. Eu tenho no mandato a questão da economia solidária, do microcrédito, da microatividade econômica, não como um setor subordinado ao outro, a macroeconomia, a economia que é abençoada e é defendida, né, com toda a garra da economia inspirada no neoliberalismo, que é, lamentavelmente, a economia que predomina nos nossos países, do continente latino-americano e muitos outros continentes, nos outros continentes do nosso país. Há uma dominação do mercado
e há uma hegemonia quase que absoluta da macroeconomia, a economia do mercado, a economia inspirada no neoliberalismo. E está na hora da gente ter um contraponto a essa macroeconomia. E o contraponto a essa macroeconomia é a microeconomia, a economia popular, a economia local, associada ao desenvolvimento local. E eu tenho empenhado para trazer à sociedade, levar à sociedade a compreensão da importância de se ter a regulamentação do segmento do microcrédito, da microeconomia, do Banco Popular, do Banco do Povo. E em outras nações do mundo, com o caráter da nossa, já tem isso há muito tempo e já com um marco legal estabelecido, definido e convivendo, sem nenhum conflito com a macroeconomia. Então não temos que temer, seja a microempresa, a empresa de pequeno porte, ou seja, a macroempresa, temer a economia solidária, né? Embora talvez o receio é pelo tamanho dos atores possíveis de se envolverem na luta, né, por esse segmento da economia. E é uma economia que tem um potencial de desenvolvimento local enorme, portanto de desenvolvimento, né, com uma possibilidade inclusive de ser, né, o segundo passo mais avançado dos programas de transferência de renda, que a partir do primeiro governo Lula, passando pelo seu segundo e agora pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, de zerar a miséria, de acabar com a pobreza. E ela por si mesma, o programa de transferência de renda do Bolsa Família, por si só, né, tem dificuldade de emancipar aqueles que exercem, que exercitam, ou que se acreditam a serem usuários ou clientes, digamos assim, dos serviços do programa de transferência de renda ou do Bolsa Família. Temos que dar o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. E da minha avaliação, a microeconomia, o microcrédito, a economia solidária, sem dúvida nenhuma será, né, o segundo passo que poderá ser dado de forma eficaz à economia, ao programa de transferência de renda do Bolsa Família, emancipando famílias, emancipando comunidades e tornando efetiva e eficaz uma ação de governo, sustentada pelo governo, no sentido de emancipar a imensa maioria das brasileiras e brasileiros que são beneficiários do programa de transferência de renda ou do programa do Bolsa Família, enfim, os programas que tiveram uma importância, têm tido uma importância enorme a partir do primeiro governo Lula, mas precisa ter uma complementação, um avanço, um salto de qualidade. E eu veria esse segmento da economia um instrumento muito importante para ser o segundo passo a ser dado pelo governo com a coletividade, com a sociedade civil, no sentido de emancipar as famílias beneficiárias do programa de transferência de renda, que é essa economia que não pode ser uma economia simplesmente na franja da economia, tem que ter o seu espaço na economia, tem que ser o seu protagonismo na economia, tem que ser voz nas decisões de economia política do país, dentro dessa dimensão da microeconomia, da economia solidária, da economia local, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural das nossas comunidades locais. Então, meu mandato tem sido, tem tido um compromisso. E para isso eu apresentei, na outra legislatura ainda, um projeto regulamentando o segmento de economia, da microeconomia, da economia solidária, do microcrédito, para regulamentar as dezenas ou milhares de bancos do povo, de bancos populares, que são iniciativas já exitosas, porém não têm um status institucional, legal, formal, por uma lei que regulamentasse essa atividade econômica desses inúmeros bancos populares, bancos do povo, iniciativas do microcrédito e da economia solidária pelo país afora. E nós tínhamos, inclusive, antes da posse da nossa presidenta, com todas as letras, com letras maiúsculas, com muita honra,
nós elegemos a primeira mulher de esquerda de um sexo. O diálogo com a presidenta já era fácil com Lula, com certeza terá que ser mais fácil com a nossa presidenta, por ser mulher, por ter a experiência que ela teve pela vida fora. Não é pouca coisa a primeira mulher governar esse país machista, de uma cultura arraigada, está entranhada no nosso subconsciente, até no nosso subconsciente de mulheres, e temos que romper isso, com a nossa emancipação em todos os sentidos. E quando vimos o anúncio da presidenta, olha, eu quero zerar a miséria desse país, esse é o meu compromisso, eu logo intuí, eu logo tive um insight, olha, chegou a hora da gente colocar publicamente, com muita evidência, com muita força, essa proposta da economia solidária. E tivemos momentos em que reivindicamos uma conversa, isso através do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, os companheiros, que temos andado junto nessa reflexão e nessa busca de caminhos e de saídas para a gente ter bons frutos e resultados concretos desse esforço. Tivemos a expectativa de que essa discussão com a presidenta, com o governo, o novo governo que vinha com ela, a gente pudesse colocar esse debate para dar um salto em relação àquilo que a Secretaria de Economia Solidária já havia construído, junto com a sociedade civil, porém ainda limitada por estar dentro de um ministério que, a meu ver, não corresponde à sua natureza como política e como projeto, mesmo no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho cuida do emprego, cuida de salário, cuida das questões do trabalhador formal. A economia solidária cuida do trabalhador informal, que não é empregado, que não tem registro em carteira, mas que produz riqueza, produz muita riqueza. E o país é beneficiário da riqueza que esses setores geram, seja em termos de produtos, seja em termos de serviços, embora não sendo ainda um segmento devidamente regulamentado, regulado, a não ser aquela Secretaria de Economia Solidária dentro do Ministério do Trabalho. E nós queríamos, e nós defendíamos, e nós continuamos defendendo, uma secretaria especial, um status de ministério, para cuidar especificamente da economia solidária. Nós não somos microempresários, ou vocês não são microempresários, vocês não são empresários de pequeno porte, vocês são indivíduos, pessoas, grupos, sujeitos, cidadãos, cidadãs, que produzem riqueza numa atividade que é essa da economia solidária, do microcrédito, etc, etc, etc. E o salto para esse setor, esse segmento, adquirir status de um outro segmento da economia no país, é criar condições institucionais, criar condições políticas, de ter um espaço institucional, com autonomia, com orçamento próprio, com uma estrutura adequada, capaz de absorver e de incentivar esse movimento extraordinário que está espalhado pelo país afora e que a gente tem esperança, inclusive, de trazer a presidenta. Olha, presidenta, vamos andar por esse país e vamos ver o que acontece de extraordinário e quase de milagroso o que esse movimento faz por esse país afora. E nos deu um pouco de frustração quando chegou esse projeto na casa. Esse projeto que cria o Ministério da Micro e Pequena Empresa, e dentro dele tirava a Secretaria Nacional, a Secretaria do Ministério do Trabalho, da Economia Solidária, e coloca, a meu ver, secundariamente dentro da estrutura dessa proposta. Eu quero ser muito franca, me causou absoluta frustração, mas não me tirou a esperança e o ânimo de lutar por aquilo que a gente acha que é o mais adequado, do meu ponto de vista, modestamente, humildemente, pelo acúmulo que a Secretaria de Economia Solidária já acumulou nesse país.
o que a sociedade já acumulou de organização e de experiência concreta sobre essa experiência, eu acho que é justo a gente ir pleitear um outro status legal, formal, institucional, para essa dimensão da economia. Claro que a vontade tem que estar associada às condições políticas reais. É o que a gente costuma dizer de correlação de forças. E aí não depende individualmente de ninguém, individualmente a criação de condições de acúmulo de forças, de uma correlação que nos favoreça. Já teve pior esse processo de discussão dessa proposta, mas exatamente a partir desse movimento que vocês estão fazendo. Essa não é a primeira, né, Simão? Você sabe melhor que eu, desses seminários, dessas audiências públicas, dessas plenárias que estão se dando pelo país afora, sob a coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E isso está tendo frutos, está tendo efeitos, está abrindo espaço de negociação com o governo sobre essa questão. E quanto mais acúmulo a gente conseguir, né, com esses eventos como esse, eu saúdo com muito entusiasmo essa iniciativa, deputado, de vocês aqui em São Paulo e das lideranças que atuam nesse setor aqui em São Paulo, que é a partir do crescimento dessa mobilização e desse movimento que a gente adquire força política para dialogar com o governo e conseguir um status melhor do que aquele que, pelo menos, numa primeira versão do projeto, coloca essa atividade da economia solidária. Eu sou daquelas que acreditam no diálogo. E eu sou daquela que acredito que nós temos um governo democrático popular, que nós elegemos e que nós vamos ajudar a marcar a história política administrativa desse país, como já começou com os 2 governos Lula. Mas nós queremos muito mais que isso. E não se trata apenas de uma questão técnica, uma questão administrativa. É, por excelência, uma questão política. E uma questão política se resolve não com propostas técnicas. A gente resolve com força política. E vocês, junto com os parlamentares lá no Congresso e nas Assembleias Legislativas, que são aliados dessa bandeira, dessa causa, né, se somam suprapartidariamente, pluripartidariamente, porque a questão não é de partido, é de justiça, né, e de direitos sociais de uma sociedade de classes, onde tem setores com mais dificuldade que outros, né, na construção da economia, na construção dos direitos e na construção da cidadania. Contem conosco, a Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular está bastante ativa. O relator dessa matéria é um militante dessa causa, que é o deputado Eudes Xavier, é um grande companheiro. Nós tivemos uma sorte incrível de ter sido ele escolhido o relator dessa matéria. Nós estamos dialogando com ele, estamos dialogando junto com os movimentos. É uma construção coletiva. O CIG tem estado, né, constantemente nesse diálogo. Já se abriu uma luzinha lá no fundo, no fim do túnel, né, na relação com o governo, através do ministro, né, Gilberto Carvalho, que é nosso amigo, nosso aliado, nosso companheiro de primeiríssima hora. Então, há poucos dias atrás, uma luzinha se abriu no horizonte, né? Não se colocou mais a urgência que havia no primeiro momento da apresentação desse projeto, que nós não havíamos discutido, o movimento também não havia discutido. Foi uma proposta que não foi discutida previamente, antes de ser apresentada, não houve audiência pública sobre essa proposta, e é bem-vindo, e é louvável, e eu quero ressaltar a abertura que o governo está dando, a partir de conversas com o ministro Gilberto Carvalho, para que a gente melhore essa proposta. Não é prejudicar os pequenos e médios, absolutamente. Eles também são necessários, úteis, importantes na construção da economia do nosso país, para gerar, né, riqueza e para distribuir essa riqueza em termos de garantir direitos sociais e direitos de cidadania plena para todos. Todos têm espaço e têm o seu lugar na construção dessa nação extraordinária que é o Brasil. Mas nós queremos um tempinho mais para a gente tentar discutir esse projeto sem prejudicar, sem negar, sem excluir, evidentemente, o segmento do pequeno empresário e do empresário de pequeno porte. Absolutamente não é essa a intenção.
mas a gente quer o reconhecimento do status da economia solidária a partir, inclusive, daquilo que aqueles companheiros, aquelas companheiras vêm construindo ao longo dos últimos anos essa política de microeconomia, economia solidária, economia construída diretamente pelo nosso povo. Então é isso, deputado, desculpe eu ter me estendido, mas a Frente Parlamentar pela Reforma Política, aliás, desculpe, pela economia solidária, com participação popular, porque tudo é uma coisa só, tudo é uma coisa só, né? No dia que a gente juntar todas essas causas e todos os guerreiros delas, nós vamos resolver todas elas e ganhar todas elas. Muito obrigado.